No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu precifico meus projetos de pontes e viadutos. Vou te mostrar com cases reais, pontes rodoviárias, pontes ferroviárias, como a precificação é feita, como eu monto a minha proposta, quais são os itens que tem que ir nessas propostas e quais são as variáveis que eu tenho que levar em conta na hora que eu tô dando o preço. Algumas dessas propostas eu não venci, outras eu venci, mas eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro Enson Portela, já projetei mais de 30 pontes no Brasil inteiro, mais de 500 prédios e hoje nós vamos liquidar a fatura, vamos matar de uma vez por todas essas dúvidas de como precificar projeto de pontes e viadutos. Bora comigo? Bom, vou começar aqui te mostrando na tela uma proposta. Essa eu perdi, né? Como eu perdi aqui, vou citar os nomes, não tem nenhum problema, mas era uma ponte sobre o rio Pirapitinga. Uma ponte de 40 metros, como você está vendo aqui, ó, ela tem tinha, né? Ou vai ter 40 metros de extensão, dois vãozinhos da ordem ali de 20 metros. Eu incluo aqui tudo que está dentro da minha proposta, inclusive o que não está, né? O projeto executivo de fundação, a questão do memorial. E aqui você está vendo que eu cobrei 68 mil reais, tá? Nessa outra proposta, que essa doeu, gente. Eu acho que nunca na minha vida eu perdi uma competição numa proposta de um projeto e me machucou tanto como essa que eu vou mostrar para vocês agora, mas você vai já entender por quê. Isso aqui era uma proposta que eu tinha dado para um consórcio vencedor de uma ponte em elevado, né, ali perto de ponte de estrada de ferro. E aí você tá vendo que era 3.382 metros de ponte. Era ponte pra caceta, mais de 3 km. Esse projeto a gente tinha cobrado 1,6 milhões de reais, mas como eu falei, nós realmente perdemos, não ganhamos esse contrato. A proposta vencedora, até onde eu sei, foi da ordem de 1,1 milhão, então realmente ficou muito aquém do meu valor aqui estabelecido. Não é isso que vem ao caso aqui no vídeo. Eu quero te mostrar como é que chega nesses valores, quais são os critérios que a gente adota para definir como é que eu cobro por um projeto de uma ponte. E aí eu vou abrir contigo aqui um projeto. Esse é um projeto real, projeto que eu fiz, é uma ponte de 210 metros. Inclusive é um dos projetos que nós fazemos aqui na pós-graduação de projeto de pontes e viadutos do Instituto Nacional de Engenharia Civil. Se você quer aprender a projetar pontes e viadutos rodoviários e ferroviários, vou deixar aqui logo abaixo o link lá para você receber as informações da nossa pós-graduação. Mas voltando aqui, ó, eu tô com uma ponte de 210 metros, toda ela, né? Só uma coisa importante, quando você tem uma ponte dessa de 210 metros, na prática você pode fazer, ó, vários vãos iguais, né? No caso aqui você vai buscar, tem técnica para isso, né? De como você vai buscar esses valores, mas você pode fazer 10 vãos de 21 metros. Então são 10 vãos isostáticos de 21 metros. A ponte tem 210 metros, tem, mas do ponto de vista da superestrutura, você vai efetivamente projetar um vão de 21 metros e repetir ele 10 vezes. De qualquer forma, como é que eu precifico um projeto desse, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que normalmente nós vamos fazer é pegar a área de tabuleiro dessa ponte e multiplicar por um fator. Então, para eu saber a área de tabuleiro dessa ponte, eu preciso aqui, ó, saber qual é o tamanho da seção transversal. No caso aqui da nossa ponte, 13 metros. Então eu pego lá 13 metros vezes 210. Ou seja, minha ponte tem 2.730 metros quadrados de área, né? Se eu tiver lá de helicóptero no drone olhando ela por cima, quando ela tiver acabada, ela vai ter 2.730 metros quadrados de área. Aí a gente pega esse valor e multiplica por um fator. Enson, qual é esse fator? A verdade, cada engenheiro vai ter seu fator. Observando o mercado para as pontes típicas brasileiras, o que é que a gente observa? Que esse fator gira de mais ou menos 90 a 130, às vezes chegando a 140, 150 reais um metro quadrado, tá? Mas em geral, você vai ficar ali de 100 a 110 reais o metro quadrado na ponte típica brasileira, tá? Então uma ponte de 2.730 metros, você multiplica aí por 100 reais, você vai cobrar num projeto desse 270 mil reais mais ou menos. Lembrando que 270 mil reais é para incluir tudo, né?
a superestrutura, a mesoestrutura, que é o pilar mais a viga travessa, e a infraestrutura, que é o projeto de fundações, além, obviamente, das cabeceiras, que às vezes pode ser um talude, pode ser uma cortina, pode ser um arrimo. Ou seja, o projeto estrutural completo da sua ponte está incluso nesses 270 mil. Muitas vezes, quando você projeta ponte, é comum você trabalhar em parceria. Por exemplo, eu sou um engenheiro que eu sou muito bom de projetar meso e superestrutura, mas na parte de fundações eu até projeto a estrutura da fundação, né? O bloco, a sapata e tal, mas já não sou tão bom quanto o solo. Então, normalmente, você faz uma parceria, pega alguém ali de fora, um cara de geotecnia, e aí ele vai ficar mais ou menos com um terço desse valor. Então, desses 270 mil reais aí de projeto, você vai perder mais ou menos um terço desse valor. Eu vou te mostrar agora um contrato de licitação de uma obra que não vem ao caso onde ela é, mas eu vou dar até aqui o Ctrl F aqui, ó, botar projeto, e você vai ver que essa aqui é no Ceará, né? Numa cidade aí do Ceará, mas você tá vendo aqui, ó, que tem já na licitação, no orçamento, um valor para o projeto dessa ponte. Eu aposto que todos vocês que estão aqui me assistindo, podem até deixar nos comentários a opinião de vocês, ainda tem a crença, ainda tem o mito na cabeça de achar que ponte, projeto de ponte e viaduto é obra pública. Ah não, eu não entro em projeto de ponte, eu não faço ponte e viaduto porque precisa ter RT, precisa ter CAT, precisa comprovar que já fez uma ponte, quem vai contratar é um órgão público. A maioria de vocês ainda pensa assim, isso já não existe mais no Brasil, tá gente? Desde 2021, que foi publicada a Lei 14.133, que melhorou muito o processo de licitação no Brasil, tudo isso modificou. Só para te dar uma estatística, eu projetei de 2014 a 2021 duas pontes. De 2021 para cá, eu já projetei 30. A maioria das pontes que eu projetei na minha vida, cerca de 30 delas, aliás, melhor dizendo assim, só não duas pontes que eu fiz que foi para órgão público. Ou seja, de todas as pontes que eu fiz, duas quem me contratou foi um órgão público, todas as outras quem me ganhou foi quem ganhou a licitação e precisou fazer o projeto executivo. Então fiquem espertos com isso, se você projeta casa, prédio, aprenda a projetar ponte. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais rentável, e mesmo você que nunca projetou uma ponte, hoje pode projetar assim, ó. Essa licitação que você tá vendo aqui na tela, ela não é do projeto, ela é da obra, tá? Ela é de uma ponte com cerca de 300 metros de extensão, cerca de 10 metros e pouquinho de largura e mais ou menos 300 metros de extensão. Você tá até vendo que a área total do tabuleiro, ó, deu 3.168 metros. Isso aqui, gente, é a licitação da execução. A empresa que ganhar essa licitação, ela vai ter que contratar um projetista para fazer a versão executiva do projeto. E é aí onde a lei mudou, né? Com a contratação de licitação integrada e semi-integrada, quem faz o projeto executivo é a construtora. Então, quem me contrata para fazer a ponte? A construtora. E aí uma coisa curiosa, ó, o próprio órgão público tá colocando aqui, ó, nessa planilha de custo unitário, que a unidade de medida do projeto é metro quadrado e ele tá pagando R$ 120,77 por metro quadrado, tá? Por isso que o projeto dessa ponte, ó, o próprio órgão público está dizendo que no orçamento dele é R$ 382 mil o projeto dessa ponte de 300 metros. Para você ver como bate, né? Como o preço da ponte realmente, normalmente, fica ali entre 100 e 120 reais. Então, o principal mecanismo de orçamento de uma ponte é esse, gente, não tem o que inventar. É pegar a área do tabuleiro, multiplicar por esse fator, você vai decidir qual é o seu fator, mas digo para não fugir abaixo de 90 e nem ficar muito acima de 110, 120 reais. E aí é assim que precifica. Tem um ponto importante, às vezes a gente tá fazendo uma obra pequena. Uma obra pequena como essa que você tá vendo na tela, ó. Aliás, essa nem é tão pequena, né, ó, mas você tá vendo que isso é uma ponte que eu fiz. É uma ponte que tem aqui, ó, 30 metros de extensão, né? Até fazer aqui de amarelinho, ó. 30 metros de extensão e você tem aqui 10 metros de largura. Se a gente pegar aqui a calculadora, ó, vamos lá. 30 vezes 10 vezes o tal do nosso 100. Seria um projeto de 30 mil. Ok, dá para cobrar 30 mil, 35 mil aqui, entre 30 e 40 mil? Dá. Às vezes você tem pontilhões, né? O pontilhão, uma pontezinha de 10 metros, 8 metros. Aí você tem um pontilhão com duas faixas, ele tem 10 metros de extensão
e mais ou menos 9 a 10 metros de largura. Então você pega lá, ó, 10 metros de tensão vezes 9 metros de largura vezes 100. Então você tem aí um pontilhão de R$9.000, né, de projeto. Eu achei esse valor baixo. Então, por exemplo, eu normalmente trabalho com um valor mínimo de obra. Eu tenho amigos construtores, eu tenho amigos projetistas, que o valor mínimo dele é 20 mil, que o valor mínimo dele é 15 mil. Por exemplo, um pontilhão, eu normalmente vou cobrar no mínimo R$12.000, senão não vale meu tempo, tá? Mas isso também é de cada um. Então, o principal mecanismo de você cobrar por um projeto de uma ponte é esse. É você ir lá, ver qual é a área, a partir dessa área multiplicar por esse fator e dar seu preço, tá? Lembrando que quando você dá seu preço, tá todo o projeto sendo considerado. Aí tem uma outra possibilidade, que é você fazer a conta por hora. Eu não gosto desse modelo. Por quê? Porque o projeto de uma ponte, ao contrário de uma casa e de um edifício, ele é um projeto que anda muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, ó, essa ponte que você tá vendo na tela, tudo bem que foi um caso de urgência, mas essa ponte eu fiz ela em 17 dias. 15, 17 dias. Se eu for cobrar isso por hora, o preço acaba ficando muito baixo. Então não compensa, normalmente, não compensa no projeto de pontes eu estimar quantas horas eu vou doar para aquele projeto, aí botar que minha hora é R$700, aí deu 20 horas de trabalho vezes R$700, aí deu lá R$14.000. Não compensa, vai ficar muito baixo, porque o projeto de uma ponte ele é muito rentável. Lembre que projeto de ponte viaduto não tem arquiteto, não tem revisão, é tudo muito rápido. Em geral, ó, mesmo esse projeto aqui que você tá vendo, de 210 metros, a gente fez esse projeto em 21 dias. 21 dias. É muito rápido, gente. Agora você tá entendendo por que é que você tem que entrar nesse mercado de pontes, né? Bom, aqui, ó, eu quero te mostrar algumas coisas que tem que estar na tua planilha, tá? Que tem que estar aí na tua proposta. Primeiro é o objeto, deixar claro onde a ponte é, qual é o tamanho dela, qual é o tamanho das faixas, né? Os comprimentos e colocar lá todos entregáveis, né? Projeto executivo da Super Meso Infra, fundação, se vai ter planilha, se vai ter memória, prazo de execução, prazo para execução dos trabalhos é até de 60 dias, mas pode ser negociado, isso aqui é o que eu coloco. Os valores lá dos honorários, né? Quanto você está cobrando, a forma como vai acontecer esse pagamento, sempre recomendo colocar um percentual de 10 a 15%, às vezes 10 a 20% ali no aceite da proposta, porque senão você corre o risco de começar a trabalhar e a obra para, né? Ou não acontece nada e você trabalhou e talvez não vai receber, tá? E aí alguns serviços adicionais que podem ter lá, tá? Isso são algumas coisas. Essa proposta aqui tá mais completa, ó. Então eu coloco lá o prazo de entrega, o valor da proposta e aí eu vou colocando também as competências minhas, né? Na condição de contratada e as competências da contratante, forma de pagamento, as alterações e correções lá pelo INCC e as visitas e verificações de cálculo. Basicamente, é isso que você precisa no projeto de uma ponte, tá? Deixar muito claro aí o que tá lá na proposta de como você vai precificar, qual é o prazo, qual é o objeto, qual é a competência de quem te contrata e a tua competência e algumas questões de correção e revisões que podem ter no projeto. Já te adianto que projeto de pontes praticamente não tem revisão, tá? E aí, gostou desse conteúdo? Deixa teu comentário aqui abaixo se ficou alguma dúvida e eu também quero aproveitar e te fazer um convite. Estão abertas as inscrições da pós-graduação em projeto de pontes e viadutos rodoviários e ferroviários do Instituto Nacional de Engenharia Civil. Na descrição desse vídeo tem um link para você receber todas as informações da pós e aprender a projetar pontes e viadutos rodoviários, ferroviários em duas vigas, em múltiplas vigas, exatamente como é 95% das pontes brasileiras. Se você já projeta casa e edifício, projetar uma ponte é muito mais fácil e muito mais rentável porque é um valor equivalente ao de um prédio que você consegue faturar muitas vezes em menos de um mês. Eu gosto de dizer que infraestrutura é vida. Depois de projetar mais de 500 prédios, migrei definitivamente para projeto de obras de arte especiais, pontes e viadutos. E aconselho você não a migrar tão rápido, mas aprender a fazer esse tipo de projeto e ter ali, fazer suas 3, 4, 5 pontes por ano para dar um incremento ali de 100, 150, 200 mil reais por ano a mais de faturamento. Fique esperto!